Em Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. É Ele que também nos auxilia na nossa fraqueza. Quando Paulo está falando sobre isso, há um contexto aqui sobre o pecado, sobre a humanidade caída, sobre o gemido da criação que aguarda a obra da redenção. Então, na sequência, Paulo começa a falar a respeito do relacionamento do homem com Deus. E como nós somos uma natureza tão caída que nós não sabemos como nos direcionar a Deus. Veja, estamos tão caídos em nossa própria carnalidade que quando somos provados não sabemos se devemos pedir a libertação da prova ou a força para suportar a prova. É exatamente nesse contexto que Paulo está dizendo que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Essas fraquezas são as fraquezas humanas, são as debilidades, são as incapacidades que temos de fazer o certo. É o mesmo Paulo que diz, olha, o que eu quero fazer eu não consigo, mas o que eu não quero eu estou fazendo a toda hora. Então é nesse sentido que o Espírito nos ajuda a cumprir a lei de Deus, a ordem de Deus, o mandamento de Deus. E aí, exatamente quando somos experimentados nesta prova, nesta obra, o Espírito então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos inexprimíveis querem dizer literalmente sem palavras. Não há como explicar isso. O fato é que a Bíblia diz que Deus é aquele que sonda os corações. Então ele sabe exatamente qual é a nossa necessidade. Quando ele diz não sabemos orar como convém, é porque por vezes pedimos apenas aquilo que é desejo, apenas aquilo que é a nossa vontade carnal e não aquilo que realmente é necessário para o trajeto e para a vida no altar. Então é nessa hora que o Espírito, ele é o nosso intercessor, interlocutor, é o nosso porta-voz diante de Deus. Quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Deus te fortalecerá nesta caminhada. Deus te fortalecerá em meio a todas as tribulações. Fique na paz do Senhor e que Deus o abençoe em Cristo Jesus.